8h15. A gente começa agora essa coluna de literatura. Normalmente eu tô ali sentadinho do lado, então tem a Ariane aqui comigo também, o Diego Amorim, mas hoje eu tô aqui na apresentação tanto do jornal quanto da coluna de literatura. A gente te conta algumas coisas bem bacanas que vão acontecer nesse carnaval. A gente vai ter uma conversa muito interessante também com o Dan, que escreveu Vale o que tá escrito. Não é a série que tá famosa na Globoplay, é um outro livro, tem uma outra pegada, conta sobre outras histórias, e aí a gente vai conversar com o Dan aqui sobre esse livro. A gente trouxe o Dan hoje por conta desse livro passar, a história ser passada aqui em Brasília. Se passa no Núcleo Bandeirante, isso é muito bacana, e aí a gente vai conversar um pouquinho com ele. O que eu quero trazer aqui para vocês também hoje é que algumas escolas de samba vão homenagear livros. Será que literatura combina com carnaval? Sarani, diz aí pra gente. Você lê muito? Eu li, agora eu tô numa leitura um pouco mais técnica, né? Por causa da pesquisa do mestrado, da minha dissertação, enfim. Mas eu sou apaixonada, inclusive eu tenho uma escritora preferida, que é a Chimamanda, da Nigéria. Ela tem uma escrita Aham. maravilhosa e tem alguns escritores especiais, assim, que eu adoro ler com frequência. Ah, e você acha que combina com carnaval, literatura? Quem não vai curtir a folia pode ficar em casa ali, lendo um livro, Eu acho que quietinho. super combina porque o carnaval é democrático, né? É Então você tem um isso. carnaval, você pode descansar, você pode pular, você pode misturar, descansa e pula um pouco. Acho que é democrático. Exatamente. Olha, Grande Rio vai levar para Sapucaí um enredo inspirado em Meu Destino é Ser Onça, de Alberto Mussa. Já a Portela vai desfilar Um Defeito de Cor, né? Um romance bem bonito de Ana Maria Gonçalves. A Porto da Pedra também foi buscar lá num livro espanhol do século XVI, chamado Lunário Perpétuo, inspiração para o desfile desse ano. Em São Paulo vão ter outras homenagens ali a Mário de Andrade, passagens pela Pauliceia Desvairada. Importante acompanhar os desfiles, ficar atento também a como vai se dar tudo isso em relação à literatura, ao carnaval, a gente vai juntar tudo isso. Quero dar bom dia aqui pro Dan, que já está com a gente, o autor do livro. Dan, você me escuta? Te escuto, Paulo. Bom dia. Obrigado pelo convite. Dan, eu que agradeço. Muito bacana ter a sua participação aqui. Eu terminei de ler o livro e fiquei muito impressionado, gostei muito dessa história. Eu já tenho trazido aqui na coluna algumas vezes sobre a importância da gente sair da literatura do eixo Rio-São Paulo. Tem histórias que se passam em Brasília, no estado de Goiás. A gente falou muito também do Estênio Gardel, né, de Fortaleza, no Ceará. Uhum. Tem a Socorro Acioli, que também é nordestina, tem ganhado vários prêmios. E aí queria conversar com você, o que que te motivou a escrever esse livro com essa história passando no núcleo Bandeirante, porque às vezes a gente está acostumado a encontrar Brasília aqui do plano piloto. Conta pra gente como é que foi isso. Bom, cara, eu sou daqui, né? Sou nascido e criado aqui em Brasília. Morei um pouco no Clube Bandeirante já, na infância e tal. E, ao mesmo tempo, gosto muito de filme de faroeste, enfim, dessa coisa de um clima meio de solidão, de espaços abertos, enfim, de terra vermelha e tal. Acho que sou muito influenciado esteticamente por isso, assim, né? E aí, na hora de escrever esse livro, assim, essas duas coisas meio que se misturaram na minha cabeça, assim, né? Eu queria contar uma história que tivesse um pouco de clima de faroeste e, por outro lado, eu conheço bem aqui o Distrito Federal, né? Conheço bem o Bandeirante e achei que as duas coisas meio que combinavam, assim, né? É, uma Brasília não do centro, assim, dos grandes monumentos e tal, mas uma Brasília, essa coisa plana, espaços abertos, enfim, quando tá seco, terra vermelha. Eu acho que essas duas coisas, o fato de ser daqui e de gostar desse tipo de história, assim, acabaram se unindo na minha cabeça e eu nem sei, na verdade, até que ponto que isso foi consciente ou inconsciente, sabe? Muito legal, Dan. Eu queria ler aqui um trechinho do livro, logo no começo, para não dar spoiler para ninguém. Antes de pedir para você contar um pouco da história do livro, eu queria ler Beleza. esse trecho porque eu acho que situa bem a pessoa ali no Bandeirante. Você diz o seguinte, ali na página 23. O bairro era pequeno, no centro, uma praça com três construções modernistas e deterioradas, mais antigas do que a cidade: a igreja de São João Bosco, o mercadão e a administração regional. Na praça, alguns bancos de cimento em que casais namoravam, bêbados dormiam, garotos dividiam o primeiro cigarro enquanto apostavam no jogo do palitinho.
O amplo espaço vazio entre os bancos e as instituições recebia as quermesses e os campeonatos de som de carro, o circo com leões banguelas, anões que engoliam espadas e macacos pilotando motos no globo da morte. Em volta da praça, 4 ruas mais largas, chamadas de avenidas. Nas avenidas, edifícios de 4 andares, no térreo sempre uma loja. Perpendiculares a elas, conjuntos de casas geminadas, pequenos sobrados. Isso daí é como se você fechasse os olhos e se visse no Bandeirante, né, Dan? Pô, fico feliz, eu recebo Muito bom como um essa elogio. visão. Muito bacana. Conta pra gente um pouco da história do livro, o que que o nosso ouvinte vai encontrar quando ele for ler Vale o que está escrito. Tá. Bom, o livro é um livro policial, mas assim, um livro policial esquisito, né? Ele é um livro policial no sentido de que ele tem um mistério e um personagem que equivale a um detetive tentando resolver esse mistério, né? No caso do livro, esse mistério era o aparecimento de um personagem que estava desaparecido há 20 anos, né? Some um adolescente do Núcleo Bandeirante em 1999, ninguém nunca mais ouve falar dele, todos dão como morto. E em 2019, o narrador da história vê uma pessoa e fala, cara, é o Lilico, que é esse personagem que desapareceu. E aí ele vai atrás de tentar reconstruir os últimos dias desse personagem 20 anos atrás, para tentar resolver esse mistério, tipo assim, eita, esse cara tá vivo, esse cara foi ele mesmo, enfim, o que aconteceu com ele? É meio que por aí. Muito E junto bom. disso, dessa investigação, tem uma coisa da história da cidade, assim, né? Porque tem uma linha do tempo que vai meio que da construção até os dias atuais, assim, que é uma história paralela do livro, que serve também um pouco para mostrar algum tipo de força que se institui assim no livro, enfim, de organizar o bairro, assim. Excelente, Dan. E Dan, tem alguma curiosidade sobre esse processo de escrita do livro? Alguma coisa que você não ia colocar e acabou colocando, outra que já estava lá e você Cara, retirou? tem, bicho, essa história paralela, que é a história do Boa Morte, né, que você leu, ela não estava na primeira versão. Eu escrevi uma primeira versão toda, assim, comecei, desenvolvi, terminei a história, e não tinha essa parte, que virou uma parte importante do livro, eu acho que um terço, assim. O que eu tinha dessa parte era só a primeira página dela. Que é uma primeira página sobre da construção de Brasília, assim, eu nem sabia se as coisas tinham a ver, assim, sabe? Tipo, se ia dar pra unir as duas. Só que um dia escrevendo, eu olhei para essa página e falei, cara, eu gosto muito dessa página, eu vou tentar colocá-la no meu livro de algum jeito, e aí coloquei e cresceu pra caramba, virou um texto da história praticamente. Bacana, interessante. Dan, antes de você chegar aqui com a gente, eu estava falando sobre a importância dessa literatura sair do eixo Rio-São Paulo, né? De a gente ter mais autores aqui de Brasília, a gente tem a Fabiane Guimarães, Giovanni Nobile, a gente já conversou aqui, vários outros autores aqui do Distrito Federal, a gente vê a literatura nordestina ganhando muita força também. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre como você se vê nesse espaço, como é que a literatura no DF está acontecendo. Sim. Cara, eu acho que quanto mais diversidade tiver dentro do universo da literatura, assim, mais chance tem a literatura de ficar mais interessante, assim, né? De ficar mais rica, assim, né? Eu acredito que pessoas diferentes umas das outras escrevendo seus livros, né? Cada uma à sua maneira, acho que isso é bom para todo mundo. Acho que isso é bom para a literatura, isso é bom para essas pessoas, isso é bom para o mercado. Então, acho que quanto mais diverso o mercado literário for, é melhor. E aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa do eixo de São Paulo, né, que são os lugares onde a indústria de fato está. Mas ultimamente assim a gente tem visto que autores e histórias que saem desse desse eixo estão sendo mais procurados, assim, né? Eu fico feliz porque eu não sou do Rio nem de São Paulo, né? E minha história não se passa lá também, assim, mas assim, confesso que não foi uma coisa planejada também, sabe? Mas eu acho que a diversidade quanto mais diverso for os grupos, assim, que consigam escrever literatura no Brasil, melhor para a literatura. E é isso, assim, eu acho que a gente está num bom momento para isso, né? Pelo que eu tenho visto, assim, eu acho que o mercado editorial tem, de fato, buscado histórias escritas por pessoas de fora do eixo e que se passem fora do eixo também.
Excelente, Dan. Você que está nos ouvindo, você que ligou o rádio do seu carro agora, a gente está conversando com Dan, autor de Vale o que está escrito, um livro muito interessante, muito bacana. Você lê esse livro num fim de semana. Diego Amorim disse que eu sempre falo isso, que é um livro para dar para ser lido em um fim de semana, mas quando o livro é bom, a gente pega o livro ali e vai de cabo a rabo de uma vez. Dan, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação com a gente. Quero deixar aqui, mais uma vez, o espaço aberto para sua literatura aqui na nossa coluna. Valeu, Paulo. Fico muito feliz. Obrigado pela oportunidade de dar essa entrevista. E fico muito feliz de saber que você leu e gostou também. Depois Imagina. você me fala aí o que te pegou mais no livro, o que tu achou mais maneiro. Pode deixar. Muito obrigado, Dan. Valeu, meu amigo. Um abraço. E para você que está nos acompanhando aqui agora, essa foi a nossa coluna de literatura, onde a gente falou sobre Vale o que está escrito, o livro escrito pelo Dan, e também sobre as escolas de samba que vão homenagear livros no Carnaval do Rio de Janeiro e também no Carnaval de São Paulo. E eu queria fazer um agradecimento aqui mais uma vez ao Colégio Simã, que é o nosso patrocinador aqui da coluna. Muito obrigado, Colégio Simã. E é isso. Na sexta-feira que vem tem mais.